Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Giovanni Santa Rosa. A OpenAI lançou um recurso que permite interagir com aplicativos dentro do ChatGPT, centralizando diversas funções em uma única interface. E isso coloca o chat numa posição estratégica, porque ele começa a funcionar quase como um Windows das IAs. Mas será que ele pode substituir os aplicativos tradicionais? E como essa integração vai afetar a experiência do usuário e dos desenvolvedores? Então corre lá, dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify ou no Apple Podcasts e aguenta aí que a gente já começa. A OpenAI acaba de lançar uma nova funcionalidade que promete transformar a forma como a gente interage com os aplicativos. Agora o ChatGPT pode integrar aplicativos direto dentro da conversa. Então você consegue interagir com ferramentas como Canva, Zillow, Figma, Spotify e vários outros, porque eles liberaram um SDK para os desenvolvedores também. Tudo isso sem sair do chat. A ideia é que em vez de você ficar alternando entre diferentes plataformas, aplicativos, você só abre uma janela do ChatGPT e começa ali mesmo a criar designs, buscar imóveis ou até montar uma playlist no Spotify. Essa novidade coloca o ChatGPT numa posição única, porque é quase como se fosse um sistema operacional de inteligência artificial, centralizando várias funções que antes dependiam de apps separados. Só que isso também levanta algumas questões, né? Será que a gente vai começar a deixar de lado a interação direta com os aplicativos? Ou o que isso significa para os desenvolvedores e a forma como as empresas criam as suas ferramentas? Então, o que vocês acham, gente? As pessoas vão, de fato, começar a usar o ChatGPT para tudo? Essa forma que a gente conhece de interagir com a tecnologia, que é abrir aplicativo, ficar tocando em botões virtuais, isso está com os dias contados também? Depois de 20 anos, né, de smartphone, inclusive, e mais de 40 anos se a gente for considerar a computação com essa interface gráfica que nós conhecemos. Difícil prever o que vai acontecer, mas o que eu fico pensando é que a OpenAI, com os seus 700 milhões de usuários do ChatGPT, acaba ganhando um protagonismo como distribuidora, né? A capacidade dela de distribuir audiência para esses aplicativos. Então, no fim das contas, algumas empresas que também são muito grandes, tipo um Spotify, e que poderiam correr sozinhas, agora elas vão ter que, de alguma forma, fazer a integração. E aí, assim, pro lado das empresas, a galera deve ter tido umas conversas muito loucas sobre, como é que a gente vai integrar, o que a gente vai liberar, o que não vai liberar e principalmente qual vai ser o modelo de negócios, né? Esse é um bom ponto. Porque assim, como é que você remunera um aplicativo que está acessando outro aplicativo que não tem exatamente uma interface, não se sabe muito bem quem está escolhendo quais informações vão aparecer ali no chat. Eu li algumas matérias a respeito desse assunto, inclusive não entendi muito bem essa parte, porque haverá, né, a conversa entre os sistemas, assim. Mas quem determina? É qual algoritmo, entre aspas? Que determina o que se diz? Por exemplo, se eu peço eu tô no ChatGPT com ele plugado na minha conta do Spotify e eu peço para ele montar uma lista com as 10 melhores músicas, não sei, um artista, Taylor Swift, por exemplo. As 10 melhores músicas da Taylor Swift, inspiradas nos textos que Thiago Mobilon publicou no Tecnoblog. Lista curiosa essa definição do que vai aparecer, ela vem do ChatGPT ou ela vem do Spotify, entendeu? Eu ainda não compreendi. No caso do Spotify, eu ouvi num podcast que seria o próprio Spotify, mas eu não achei a resposta muito assertiva, não. Só para dar mais contexto aqui na conversa, essa apresentação de apps dentro do ChatGPT apareceu no Dev Day, o evento da OpenAI, que é o evento que ela apresenta várias coisas ali. E nesse evento ela citou a criação do Apps SDK, então é igual que a gente vê no iOS, no Android, é um SDK para os desenvolvedores colocarem seus aplicativos ali, né, no sistema. É tipo uma WWDC, então. Isso. E aí, esse Apps SDK também é feito no protocolo MCP, que é, eu não vou saber tecnicamente explicar, mas eu sei que é um padrão que está sendo utilizado pelos modelos de IA para comunicar com aplicativos. Foi até a Anthropic que desenvolveu, salvo engano. Isso. E aí, não é só uma integração com o ChatGPT. Eles também vão criar um diretório para exibir esses aplicativos, ou seja,
uma App Store vem aí dentro do ChatGPT, e dentro desse diretório, o Sam Altman já falou que os aplicativos que seguirem as guidelines estarão listados nesse diretório, mas os aplicativos que seguirem as guidelines de forma excepcional, com design excepcional, funcionalidade excepcional, eles vão ganhar destaque, tanto dentro da App Store, vamos chamar assim, da OpenAI, do ChatGPT, quanto nos chats. Por quê? Duas formas de acionar os aplicativos no chat. Uma é você estar conversando com o chat e você fala, por exemplo, Spotify, encontre playlists não sei do que lá. O ChatGPT entende que você quer interagir com o aplicativo Spotify. Essa é a forma ativa, você chama pelo nome da empresa. A segunda forma é você estar fazendo alguma interação que o próprio ChatGPT identifique o contexto e diga, tipo assim, o Spotify seria o lugar para esse cara tá fazendo essa interação, né? E aí ele vai sugerir, você quer colocar o Spotify na conversa? Alguma coisa desse tipo. E é aí que tem uma oportunidade monstruosa de monetização, ou de lobby, ou de sei lá o que, de parcerias para a OpenAI, né? Porque, de fato, dá a oportunidade de divulgar aplicativos diversos e o próprio ChatGPT que vai decidir qual aplicativo que ele vai divulgar ali, né? Não tá claro ainda quais seriam essas guidelines excepcionais, né? Que o Sam Altman colocou ali. Tic-tim! Vamos ver, né? O patrocinados. É o tamanho do que você coloca no meu bolso aqui que vai definir se é excepcional ou não. Eu acho que, assim, a gente tá falando do ChatGPT por causa dessa notícia da integração. Porém, o Gemini também tá com integração com o Spotify. E eu vi um anúncio disso anteontem no YouTube. Eles estão anunciando. E eu, como usuária, eu tenho recorrido mais vezes ao Gemini, porque eu uso muito o IA pra fazer imagem, pra modelo de alguma coisa inspiracional que eu precise, né? Então, a última coisa que eu fiz foi imagem de figurino. E o Gemini é muito melhor nisso atualmente e é gratuito, é uma coisa maravilhosa, né? Com o Nano Banana. Então, eu tava usando o Gemini e tal, e aí tem essa integração. E aí eu fico pensando se vai ter espaço pro ChatGPT, porque se ele virar essa coisa que a gente, né, tá pensando aí, que seria meio que um sistema operacional, ele concorre mais uma vez em mais um segmento com o grandão, que é o Google, que tem um Android, que é um sistema operacional. E aí a gente já vê o Google perdendo na busca, né? Um grande modelo dele, que o ChatGPT meio que foi ali obrigando ele a mudar. A gente vê o Google agora tendo essa concorrência em sistema. Porém, venhamos e convenhamos, se a gente já tiver a mesma coisa que o ChatGPT oferece no Gemini, no Android, não sei se as pessoas vão migrar pro ChatGPT, se o Gemini fizer um bom trabalho, porque ele já tá lá, ele já tá na mão da galera, né? O Ben Thompson fez um texto muito interessante no Stratechery. Ben Thompson é um analista, a gente já falou dele aqui várias vezes, né? Mas vamos lá. Que ele diz que, na análise dele, a OpenAI está se posicionando como o Windows das IAs. Ele faz uma avaliação bem amarradinha ali que vai desde o lado da oferta até da demanda, né? O Ben Thompson é o autor da teoria da agregação. Então, é o cara que entende desse negócio de você estar como middleman ali e agregar oferta e demanda. Na visão dele, isso acontece tanto pela parte de hardware, os acordos comerciais que a OpenAI tem feito com a AMD recentemente, com Oracle, com Nvidia, quanto na parte da oferta, né? Que tem a ver agora também com colocar essa integração com os devs dentro do ChatGPT. Então, basicamente, na visão dele, o Google é como se fosse a Apple das inteligências artificiais, porque é extremamente verticalizado, enfim, tem essa estrutura dele, né? E a OpenAI se posiciona como um Windows por estar criando esse ambiente que visa atrair os developers através da oferta dos usuários já existentes e atrair usuários através da integração dos developers dos aplicativos ali dentro também, né? Se essa estratégia vai funcionar para atrair mais usuários, atrair mais developers e gerar esse ciclo virtuoso, não sabemos ainda, mas meio que o posicionamento deles é buscando se alavancar dessa forma. Uma diferença importante é que o Google tem muitos produtos, né? Usando o Gemini igual a Ana, já aconteceu comigo de tentar pesquisar, que inclusive é uma das grandes derrotas para mim. Pedir para inteligência artificial, qualquer uma, seja busca, seja agente, pesquisar passagem aérea, porque não conseguem pesquisar direito. Esbarram em um monte de coisa, uma dor de cabeça danada. Mas vamos lá. Várias vezes eu fui pesquisar por isso, ele meio que aciona o Google Flights dentro do Gemini. E a OpenAI não tem isso. A base de dados até, né? Agora tem, né? Mas não é dela, entendeu? Meu ponto é, o Google tem o incentivo para privilegiar os próprios produtos, mesmo dentro da interface do Gemini. União Europeia, se estiver ouvindo, preste atenção nesta parte, né?
E no caso da OpenAI, eles estão atraindo, né, essa nova audiência, essas novas funcionalidades. Agora, a grande dúvida é, seria mesmo o Windows? Porque se a gente parar para pensar, a Microsoft, ela popularizou os programas de computador, beleza. Mas a Microsoft, não necessariamente ela própria, ganhou dinheiro com os programas de computador. A Microsoft ganhava dinheiro vendendo o sistema operacional, certo? E depois o Office e agora algumas assinaturas que tem por aí. Então, a OpenAI comercializando como se fosse uma loja, para mim tá mais com cara de Apple novamente do que com cara de Windows, que tem o maior controle, os aplicativos precisam estar cadastrados aparentemente, né, nessa interface para ativar os programas associados lá, sei lá o nome. Então, eu não sei se é tanto o Windows para essa manchete de ser o Windows da inteligência artificial. Eu tô em dúvida em relação a isso. O Google é visto como Apple porque ele tem exatamente o que você acabou de falar. Tem o ecossistema todo integrado. O chip ele literalmente desenvolveu, né, com TPU, data centers dele, distribuição de modelos, tudo dele. Integração com produtos dele. É uma coisa bem Apple, bem verticalizada. Mas a Apple não tem os aplicativos. Vamos focar na analogia, que você tá colocando outros detalhes. Tipo assim, o iOS, quando lança a App Store, foi isso que fez o iOS se tornar um sistema tão popular. Essa é uma estratégia Windows, que a Apple utilizou também, entendeu? Mas aqui a gente falando mais no sentido de empresa, a estrutura que o Google está com a IA especificamente é uma estrutura que lembra mais as ações da Apple, mais verticalizada, os produtos desenvolvidos todos internamente, toda a integração dele, ele faz do zero ao topo, ele faz tudo. A OpenAI não. Ó, eu tenho o melhor modelo, agora eu vou criar um ambiente, um ecossistema, e eu atraio os developers. É a estratégia que a Apple usou com o App Store, foi por isso que o iOS deu tão certo. É a estratégia que a Microsoft usou antes da Apple com o Windows, mas nem existia App Store na época. Entendi. E agora a OpenAI se posiciona dessa forma também. Pegando um pouco carona no que o Tássio estava falando, dessa questão da OpenAI poder ser um intermediário aí com desenvolvedores e tudo, de certa forma parecendo com a Apple, com a App Store, acho que a gente tem que ver novamente, né, voltamos à questão que a gente já falou, que é modelo de negócio, né? A OpenAI vai ficar com uma comissão de uma venda de passagem aérea na Booking.com, ela vai ficar com uma comissão numa assinatura do Spotify Premium. Isso que a gente ainda não sabe, né? Por enquanto é um modelo aberto, mas tem que ver qual que é o plano da OpenAI para o futuro, né? Até porque já ouvimos mais de uma vez o Sam Altman falar que o foco dele agora é desenvolvimento e é crescimento, não é lucro. Então talvez ainda leve alguns anos para a gente ver o que ele pretende fazer com essa integração com outros aplicativos, né? Como que ele vai ganhar dinheiro dessa forma. Inclusive, esse a gente não sabe muito bem, eu acredito que seja estratégia da OpenAI. Eles deixam isso aberto, internamente provavelmente eles sabem, mas não estão colocando pro público. E aí começa a chegar gente, porque todo mundo quer estar no chat GPT, né? Tá super popular. Aí vai plugando os aplicativos. Aí daqui a 12 meses, no Dev Day, vem ele bonitão e fala, galera, então, seguindo as melhores práticas do mercado, agora a gente vai ter uma comissão de 30%, que é o que os veículos americanos chamam de taxa Apple, ou imposto Apple. Só que, cara, isso funcionou, no caso da App Store, é o que? 18 anos? Algo assim? Eu não sei se o povo vai entrar assim, né, com tanta vontade de participar, tendo esse histórico já estabelecido. Todo mundo já sabe dessa história. Então eu tenho dúvidas em relação a isso também. Seria interessante se eles já trouxessem algo um pouco mais concreto de, ó, a gente vai ganhar dinheiro nisso, seu custo é esse e aquele. Eu, pelo menos, não encontrei essas informações. Não sei se vocês esbarraram com isso. Mas não é muito diferente do que aconteceu com a iOS também, se a gente for olhar, né? Com o lançamento de App Store e tal, as coisas foram acontecendo. Não chegou do jeito que é hoje, já no começo da App Store, pelo que eu me lembro, né? Faz muito tempo já, né? Tá, 2012 que a gente tava cobrindo. A App Store veio no segundo ano de iPhone, a questão de comissão e etc. Eu acho que foi no terceiro ou quarto ano. Mas o ponto é que isso foi inventado naquela época. Agora, isso não vai ser inventado de novo, né? Já está posto. Era um outro período da evolução da tecnologia. Eu não vejo. Só se eles inventassem algo completamente diferente. Sei lá. Abre espaço para novos modelos de negócio, por ser uma tecnologia diferente, mas também pode ter coisas desse tipo. Por exemplo, o Google ganha com afiliação quando você compra no Google Shop ali, por exemplo. Igual o Tecnoblog ganha com afiliação quando a gente divulga um produto no Achados. Inclusive, segue lá o canal do Achados no WhatsApp e Telegram. Isso. É o mesmo modelo, não muda nada. Lógico que por ser Google, ele tem um acordo melhor, consegue uma comissão maior, enfim. Aí não sabemos, mas o modelo é afiliação. Não seria muito chocante ver a OpenAI ganhando comissão de vender passagem de voo, de aluguel de quarto de hotel, ou mesmo de compra, porque até eles lançaram, antes até do Dev Day, eles lançaram a API lá, não lembro o nome que eles deram, que permite você comprar dentro do chat também, começar a fazer compras dentro do chat. O Sam Altman deu uma entrevista também pro Stratechery, pro podcast, e eu tava ouvindo, e o
o Ben Thompson bateu bem nessa tecla, né, de, cara, acordo de 100 bilhões com a NVIDIA, acordo de não sei quantos bilhões com a Oracle, acordo de 6 gigawatts de potência lá com a AMD, para não ficar só nas mãos da NVIDIA. Vocês estão construindo uma infraestrutura massiva que vai ter um custo absurdo e esse dinheiro tá vindo da onde? De investidor ainda. Como que vocês pretendem financiar essa operação? E ele bateu nessa tecla umas 3 vezes porque o Sam Altman já tá assim, nível Mark Zuckerberg de saber lidar com perguntas, né? Apesar de ser uma startup relativamente nova. E o Sam Altman só ficava assim muito seguro de que nós temos várias coisas que acreditamos que vai dar resultado. Ele só respondia com, financiamento próprio, a gente vai pagar. Ou seja, a gente já pode começar a olhar para esses lançamentos e suspeitar dessas coisas que estamos suspeitando. Será que, por exemplo, você vai poder assinar o Canva pelo ChatGPT, em vez de assinar pela App Store, por exemplo? Que conflito que isso vai dar com a Apple, que não deixa nem você comprar livro na Amazon pela App Store, né? Livro pro Kindle, né? Música, não lembro exatamente as limitações lá. Será que vem isso dentro do ChatGPT? Será que vai ser comissão nas passagens, né? Será que vai ter publicidade para você divulgar, para você ser sugerido pelo ChatGPT com mais frequência para os usuários? Porque o Sam Altman tá muito seguro que eles vão conseguir gerar muita grana. Mas ele tem que falar isso também, né? Se ele falasse qualquer coisa diferente disso, ele estaria em apuros. Não necessariamente. Por quê? Tudo bem, é uma empresa fechada, mas a Microsoft tá super plugada na OpenAI. Tanto que no ano passado deu merda e o mercado inteiro sentiu. A NVIDIA, a mais valiosa do mundo, tá super plugada também na OpenAI. Então, por mais que eles não estejam expostos no mercado, tem várias gigantes aí que estão, né? Por isso que eu digo, eu acho que ele fala isso porque ele tem que falar também. Ele não tem a obrigação ainda de falar em lucro. Até agora ele não falou em lucro. Ele não falou em ter recursos próprios, porque OpenAI sempre foi financiamento de investidor, de parcerias, né? Tipo a NVIDIA agora. Então não tem nada que obrigue. Ele não tem ações na bolsa, ele não tem capital aberto, não tem nenhuma pressão ainda. Lógico que sempre tem alguma pressão, né? Mas assim, é uma fase que eles estão guiando. Então ele tá colocando que agora vai começar a ter. Agora tá chegando alguma coisa que vai rentabilizar, que vai gerar resultado financeiro. Além então, das assinaturas. Lógico que se o mérito de se vai ou não dar certo, ninguém sabe. Aí eu entendi seu ponto, né? Óbvio que ele vai falar que vai dar certo. Mas o ponto que eu tô colocando ele tá sendo enfático que vem dinheiro aí, vem fluxo de capital aí e é próprio, não é de investidor. Então a gente vai começar a ver em breve mais coisas do que a assinatura do ChatGPT. E o mais provável é que não seja um modelo não modelo de IA, né? Aqui modelo de rentabilidade que seja um único modelo, isso que eu quero dizer. Sim. Provavelmente vai ser uma confluência de várias coisas, igual o Google, que ganha a maior parte com publicidade digital, beleza, mas tem o YouTube, que é muito importante, que também é publicidade, mas, né, acaba sendo um streaming, não é exatamente um buscador. Tem todas as assinaturas, o Google tentando empurrar cada vez mais aquelas assinaturas com armazenamento e inteligência artificial premium. Outra curiosidade que eu tenho é sobre, diante desse cenário, qual desses modelos vai ser o que vai despontar. Porque se a gente para pensar, puxa lá atrás, a Amazon. Todo mundo conhece a história da Amazon. Vendia, né, produto, e agora chegou num ponto em que o que a Ana tá rindo? Qual é a graça? Sou uma piada para ti? Sim. Pra quem não tá vendo o Tecnocast em vídeo, ela tá aqui rachando o bico, como diria o Meu Deus, que absurdo. Vou colocar isso no corte. Vou continuar aqui. A Amazon vendia produto. Ela fez uma virada nos últimos anos, há muitos anos já, com a publicidade sendo uma das coisas mais preponderantes, né? Então, assim, faz sentido eles começarem a tatear o mercado e entender o que chama mais a atenção da galera. Tá, mas agora eu queria puxar um assunto que é, pensando nesse futuro onde o ChatGPT ou, enfim, outra plataforma de inteligência artificial centralize ali, né, essa questão dos aplicativos, meio que vire um sistema operacional. Se a gente começar a usar a IA para fazer as coisas, então a gente não entra no aplicativo, mas a IA entra lá, ela consulta o que ela precisa e ela nos entrega o que a gente quer na interface dela. Como é que fica a galera que trabalha com o X, né, UX, hoje em dia, nas empresas ali, pensando na melhor interface, o né? X, o Elon Musk? Nossa, que piada horrível. Não.
Pelo amor de Deus. Mas assim, que trabalha nesses setores, né? Que trabalha pensando em como deixar a interface mais acessível para os humanos, né? Uma coisa mais fácil de usar, mais atrativa, porque isso, para muitos aplicativos, isso é até o diferencial que faz a pessoa assinar. Eu acho que não muda. Não muda se a gente for usar esse aplicativo ainda. Mas se eles entregarem tudo no chat, se as coisas começarem a ser entregues ali. Assim, muda um pouco sempre, lógico, mas digo assim, ainda tem a interface do aplicativo dentro do chat, porque a integração não é que ela vai ir lá no aplicativo e trazer a resposta em texto. Ela vai exibir inline como se fosse um embed dentro do ChatGPT. Sabe, tipo, o Google Maps, quando você entra no site, tem um embed do Google Maps? E é quase como se estivesse no Google Maps ali. Óbvio que recursos reduzidos, né? Mas o exemplo que eles deram, eu achei péssimo, na verdade, o exemplo. Parecia que eles não tinham uma coisa melhor pra pensar, né? Acho que ninguém tem, de fato, exemplos bons com inteligência artificial, né? Era, tipo, o cara fala assim, Canva, me ajude a fazer cartazes de dog walker, né? Tipo, passeador de cachorro. Será como que traduz isso? É uma profissão, né? Que a pessoa passeia com cachorro. E aí o Canva faz ali uns flyers e tal, aí tipo, legal, agora vamos supor que eu quero expandir para outra cidade. O cara foi de A a Z na conexão, não fez sentido nenhum, né? Então, Zillow, encontre pra mim casas na cidade tal, porque eu quero ser passeador de cachorro nessa cidade. Aí apareceu um inline, que é tipo aquela interface do Airbnb que tem o mapa e do lado tem os quartos, dentro do ChatGPT. E aí, o interessante dessa integração é que o aplicativo expõe o contexto para o SDK, para a OpenAI conseguir ler onde você está clicando, o que você está vendo exatamente. Então, se você clica numa casa e aí o mapa dá um zoom e te mostra o pininho desta casa, o ChatGPT sabe que você está pinado nessa casa. E aí você começa a fazer perguntas sobre essa casa específica. E aí, no exemplo, ele fala assim, essa casa é legal, vê pra mim se tem parques de cachorros próximos a esta casa. E aí o chat, segundo o apresentador, utiliza o contexto de outras ferramentas que ele tem. No caso, ele utilizou a busca para encontrar se havia parques próximo daquela casa que estava sendo visualizada ali, né? Então, assim, a interface, ela continua sendo muito importante, talvez até mais importante, porque vai ter que ser otimizada para um espaço menor de tela. E aí, acho que a questão não é nem como fica o UX, como fica as empresas, né? Porque é muito mais vantajoso o usuário estar 100% dentro da minha interface e eu aponto ele para onde eu quiser, do que ele estar só interagindo com fragmentos da minha interface dentro do ChatGPT. Você não acha que isso é parecido com o que no Brasil ocorreu com o WhatsApp? Porque hoje muitas coisas são realizadas resolvidas, né? Dentro do WhatsApp. Até pelas restrições orçamentárias das pessoas, que não tem internet liberada, etc, etc. A gente está gravando o Tecnocast na sexta-feira, dia 10 de outubro. Hoje, o iFood anunciou uma integração com inteligência artificial do iFood. Essa ferramenta vai funcionar dentro do WhatsApp. Não é dentro do aplicativo do iFood, pelo menos até onde eu vi. Que eu experimentei foi dentro do WhatsApp. E é assim, você começa a falar com ele, tal qual ocorre com esse chat GPT nessa versão aí, né, nessa modalidade, começam a aparecer cartões. Então você pede alguma coisa, ele mostra ali alguns cartões e você vai selecionando. E isso me lembrou muito a integração do chat GPT com o Canva. Porque você pede lá, conforme o Mobilon descreveu, e aí ele coloca algumas opções e você seleciona aquela que teve a modificação que você quis. Então me parece que nisso de plataformização, né, que algumas pessoas falam, algumas empresas já estão expostas por causa do WhatsApp. E o WhatsApp é um aplicativo de chat, assim como o ChatGPT é um aplicativo de chat com uma IA. Então, eu não sei. No caso do WhatsApp, o que eu ouço as empresas dizerem é que, por mais que não tenham controle sobre a plataforma, né, é o Zuckerberg ali dando as cartas, acaba sendo muito vantajoso estar no WhatsApp porque, enfim, é uma audiência gigantesca. Talvez, no caso do ChatGPT, seja isso. Então, as empresas fazem essas aplicações menores, mas ainda assim conseguem colocar ali todos os recursos, ou pelo menos os principais recursos que eles têm nos aplicativos. E no caso do WhatsApp, o que acontece de vez em quando é eles colocarem alguma coisa que para você seguir naquela atividade
funcionalidade que você está tentando fazer, aí você tem que ir para o aplicativo oficial ou então para o site oficial. Tem companhia aérea que sempre, para conversar com o atendente que tem lá, né, o seu status da companhia aérea, você tem que ir primeiro para o browser para fazer a autenticação para voltar para o WhatsApp. Não sei, é uma possibilidade. Eu acho que é similar. Eu entendi seu ponto. Eu acho que é similar no sentido de é um chat que tem integrações. Mas é algo muito mais avançado, muito mais do que isso. Do ponto de vista de jornada de usuário. Hoje, por exemplo, quero viajar para Buenos Aires. Marquei, sei lá, daqui a um mês quero viajar. Você começa por onde? Quantos aplicativos você interage? Quantas buscas no Google? Quantas buscas nas redes sociais para ver lugares que você quer visitar? Coisas que você salvou, né? Por onde você começa? Você tem que comprar passagens, você tem que reservar o voo, você tem que ver, sei lá, o quarto que você vai ficar, o que tem próximo dali, tararara. Beleza. Hoje é assim, é tudo fragmentado. O usuário que tem que, dentro do cérebro dele, ficar pensando qual que é a próxima conexão que eu tenho que fazer de A com B. O Google Flights, eu vou pro site da companhia aérea, depois eu pego meu login, depois você vai fazendo esse trabalho na sua cabeça. Com o ChatGPT, a ideia é que você não vai para lugar mais nenhum. Você só abre um chat novo, entendeu? E aí, aquela ideia de assistente pessoal, né, começa a tomar forma. Porque ali mesmo, você já começa, quero viajar tal dia, vamos supor, já tem integração com o seu calendário. Eu tô pensando em viajar para Buenos Aires, me dá uma ideia aí de quando que seria uma época boa, considerando sazonalidade, considerando minha disponibilidade, parará. Eu acho que essa data que seria legal. Legal, então já vê para mim aí passagem que eu quero reservar. Prefiro voos noturnos. Ele já vai lá, checa e traz para você opções de passagem. Aí você fala assim, ok, então eu quero um cronograma, roteiro de lugares para visitar em Buenos Aires. Ele já traça para você. Aí você fala, então já me procura um quarto para ficar próximo desse roteiro que você está traçando, ou um quarto que fique num lugar ótimo, assim, de segurança, que também me permita trafegar com metrô, com ônibus, que seja fácil me locomover, tarará. Tudo isso, seriam quantas buscas no Google, sabe? Qual bairro é seguro, não sei o que lá. O chat já estaria fazendo um trabalho duro para você. Quero ver se isso vai funcionar bem, porque eu já tentei fazer isso para as minhas férias esse ano e foi um cocô. Mas não porque existia. A janela de contexto... Não, mas não existia integração com os aplicativos, mas a capacidade de processar informação e de pesquisar na web já tinha. E a maior zona. Quando a gente deu a notícia sobre o Spotify integrando no ChatGPT, a galera até comentou na comunidade que o mínimo que é, tipo, pegar um Uber, pedir um Uber, até hoje as assistentes não conseguem fazer. E, tipo assim, é uma coisa tão simples e ridícula e as principais assistentes não conseguem entregar isso até hoje. Então, como é que fica essa integração nessas outras plataformas, sabe? Mas tem API hoje? Tem SDK, integração? Então, em tese não tem, né? Não, mas em tese tem, pô. Tem alguma coisa. Por exemplo, Alexa, né? Assistentes, assim, quando a gente... assistente você tá falando. Essa aí é muito ruim, né? Essa é complicado, né? Mas em tese a Siri, né, e enfim, o Google eles poderiam fazer. Mas não funciona, gente, não funciona. É um negócio que você acaba tendo que acessar o aplicativo. É terrível a experiência. Mas assim, é outro mundo. É outra inteligência artificial de verdade aqui mais avançada. E também a gente está falando de um contexto onde os desenvolvedores abririam todo o contexto via SDK, usando MCP. Então, em teoria, são mais informações, os dados estão mais conectados, é muito mais avançado. Pode, num primeiro momento, não funcionar perfeitamente, desse jeito mágico, mas, de novo, quando a gente está falando de IA, a gente está pensando também num futuro médio aqui, médio prazo, que a IA vai ficar melhor, a integração vai ficar melhor. Então, é mais para a gente imaginar como que seria essa integração toda e essa interação toda. Eu acho que a gente tem que pensar em UX, né, como experiência toda do usuário, um pouco além da interface, né? Então, qual que vai ser essa jornada ali do ChatGPT para, por exemplo, pro Spotify, ou pro Booking, ou pro Canva, assim, qual vai ser o retorno que esse usuário vai ter, seja na tela, seja uma resposta em texto, seja algum link, como que ele vai transitar entre o chat, o aplicativo, começar uma coisa em um, terminar em outro, voltar, enfim,
Tudo isso é UX, então você tem que ter, de certa forma, alguém ou algum... Assim, você vai ter que tomar uma decisão de como isso vai aparecer na tela, como isso vai voltar para o usuário, como vai ser essa resposta, qual vai ser o tom, enfim. Acho que isso não vai deixar de existir. E também eu queria, assim, eu vou dar uns 2, 3, 4 passos na frente, que é pensar que, assim, a gente tá falando de ChatGPT hoje no celular, no computador, mas, cara, a OpenAI contratou o Johnny Ive. Eles estão investindo em hardware pro futuro. A Meta tá fazendo óculos com tela, uma tela de 600 por 600 pixels. Apple já tem aí rumores que deixou de lado o Vision Pro para investir também no óculos. Então, assim, vai ter muita forma de interagir com esses aplicativos no futuro, assim, por voz, por texto, por câmera. Então, vai ter que ter alguma forma, algum pensamento de como vai ser essa entrada, como vai ser essa saída, o que o usuário vai receber, como que o usuário vai continuar, se der erro, sabe? Qual que vai ser a resposta? Se cobrar, né, um valor, como é que vai ser? Eu fico pensando muito de quem vai ser a responsabilidade final disso, porque como eu tava pensando exatamente nesse cenário quando eu puxei o papo do UX, que é o cenário onde não é mais celular, é de repente um dispositivo, um óculos, alguma coisa vestível que a gente use ali e não tenha mais essa questão do celular para interagir. Se o sistema operacional, né, da coisa que a gente for usar, ele já entregar as coisas pra gente, então os resultados, eu tô usando um óculos e eu peço algo no Spotify e eu, né, enfim, já me entrega o resultado. De quem é a responsabilidade da UX disso? É do Spotify? É do sistema que tá me entregando? Com quem vai ficar essa batata quente, sabe? Porque... Com o Spotify. Sim, totalmente? Não sei. É porque é um SDK, né? É tipo assim, o chat vai te dar um iframe dentro do chat. É igual um SDK de iOS. Tipo, você tem a linguagem visual do iOS, Glass, como é que é? Glass o que mesmo que chama? Liquid Glass. Isso, do iOS. Então você tem a linguagem sugerida pela empresa desenvolvedora do sistema operacional. Vamos dizer que a OpenAI desenvolve o sistema operacional ChatOS, sei lá. Você tem a linguagem sugerida, você tem o padrão dela. E você tem um SDK que te permite desenvolver a sua aplicação dentro desse padrão. É isso, não é diferente do que a gente vê com iOS, entende? É que a gente está estranhando, tipo assim, ok, mas é um chat, mas é uma interface, mas como, né, que as duas coisas se misturam? Como? Num dispositivo que a gente nem sabe que existe. Tecnicamente é assim que se organiza. Você não acha isso uma pena? Que no fim das contas o sistema tem uma carinha que é a carinha que alguém decidiu que deveria ser aquela carinha? E aí eu pergunto isso e já coloco o seguinte, eu tava ouvindo esses dias um podcast, esqueci o nome da moça que foi entrevistada, mas ela trabalha com inteligência artificial e ela traz um ponto que eles chamam de point of use, ponto de uso. Eu não sei qual é, né, a tradução em português, mas o que eles estavam explicando é o seguinte, a inteligência artificial que, de acordo com o programa de computador que você tem, e aqui a gente extrapola para aplicativos de modo geral, tem lá a interface padrão, mas a IA, ela personaliza também a interface de acordo com a necessidade do consumidor. E o exemplo que ela dava é médico que está lá no consultório, fazendo anamnese com o paciente, e aí tem médico que prefere ter, no escritório totalmente digitalizado, o gravador para fazer a transcrição. Tem outro que prefere ter um não sei o quê. E o dono do programa do computador precisa definir, né, qual vai ser o padrão. Mas a IA vai conseguir modificar isso e criar uma interface de acordo com cada um. Então não seria uma oportunidade para explorar isso também dentro do ChatGPT e similares? Beleza, tem o Spotify lá que puxa as capas dos álbuns e os nomes dos álbuns e os nomes dos artistas, mas o ChatGPT teria a possibilidade de, e ainda mais poder, né? Tem todo o poder para ir. Eu quero as capas dos álbuns com um filtro sépia aplicado em cima. Não quero que mostre o nome dos artistas porque eu já conheço as capas de todos os álbuns da minha biblioteca. Isso, eu não estou vendo essa discussão acontecer. Eu não acho que é relevante. Eu acho que, desculpa, eu não quero Como desrespeitar é a opinião de vocês, não é isso. Mas a minha opinião é que, e eu não acho que isso é o que é mais importante nesse lançamento. É que o Gil falou daqui a 4, 5 anos, não falou no lançamento. Mas estou falando da questão de customização de capa do Spotify. E a Ana está falando da interface. Tem mais um ponto que isso tudo tá me lembrando, que é o tal do Rabbit R1. Vocês lembram dele? Opa! A gente tava falando dele em um Tecnocast mais ou menos recente, acho que
um ano e meio atrás, e aí surgiu justamente essa discussão, né? Tipo, pô, é uma interface que você não precisa mais de interface, você não vai mais interagir com aplicativos, taraná. É mais ou menos aqui a história do chat, a diferença é que lá era por voz e câmera, e aqui você vai digitar. Mas o chat também já tem recurso de você falar com ele, então tá logo ali, né? Você falar com o chat e ele interagir com todos os aplicativos por você. E lá naquela época, eu lembro que eu falei no episódio, acho que respondendo o Josué, não sei, que era tipo assim, o principal pode ser a mais avançada do mundo, não tem como ela fazer tudo isso por você se não tiver uma integração via API com cada um desses aplicativos. Ela não vai entrar na interface do iFood, navegar e procurar a comida que você quer comer. Precisa de um SDK. Mas por que não? Porque não é funcional, não é viável, não funciona. Trocou um div na interface, quebra toda a interação, entende? Não dá, não é assim que vai ser. A ideia dos agentes, Mobilon, sem querer ficar te perturbando. Mas o Gil recentemente testou Sim. o Opera Neon, o navegador lá. Tecnicamente não é o caminho, tá? Tipo, fazer desse jeito é uma gambiarra. Você pode fazer, pode funcionar, mas é uma gambiarra. É tipo você emular um comportamento humano usando IA. Qual que é o jeito eficiente, funcional de fazer? SDK. Máquina a máquina. Exatamente. Você tem uma linguagem de máquina para você fazer a interação de forma mais eficiente, com menos erros, né? Então, isso é o que está acontecendo agora com o ChatGPT. Agora a questão é, os usuários vão querer usar isso? Vai ser prático no dia a dia de verdade? Vai Vão ser pagar? útil? Ah, não sei. Pode ser que não. Pode ser que não dê em nada. Mas a OpenAI tá meio que resolvendo essa questão abrindo o SDK. E o Sam Altman bateu bastante no ponto de ser uma oportunidade para divulgar aplicativos. Porque realmente tem uma base de usuários grande, o ChatGPT. É o momento mais hypado, né, da IA. Então, tá todo mundo falando de IA o tempo todo. Os aplicativos já estavam pegando a API da OpenAI e desenvolvendo coisas de IA dentro do aplicativo, tipo Canva. Já tinha IA dentro do Canva, que provavelmente usava a API do ChatGPT, do GPT-4, sei lá. E agora a OpenAI inverte isso. Tipo, em vez de você ter que colocar a IA da OpenAI dentro do seu aplicativo, por que você não usa o ChatGPT e só abre aí as funções do Canva para o usuário que está dentro do ChatGPT usar o Canva, né? Então é uma forma de divulgação para o Canva também, para os aplicativos no geral. Eu quero só ver se no fim das contas, com isso de atrair desenvolvedores, eles vão atrair de fato um número interessante, projetos diferentes, empresas novas, ou se serão os mesmos campeões de agora que vão se replicar na inteligência artificial. A galera costuma dar o exemplo da App Store, e a App Store tem muitos pontos positivos. Mas nos últimos anos já, frequentando o WWDC, uma coisa que eu via dos desenvolvedores era que a Apple lança coisa nova e a gente faz porque tem consumidores muito fiéis no iPhone, mas tem um monte de recurso que a Apple tenta empurrar e aí coopta os desenvolvedores para eles colocarem, mas não são muito usados. Isso acontecia com uma frequência assim absurda. Então, a nave-mãe decidia, uma galera tentava, né, implementar, o uso não vinha talvez para os grandes players. É aí que tá. Quem eles escolheram? Canva, Spotify, o Figma também tá, salvo engano. Então, assim, são já empresas bem grandes que estão ali logo na largada saindo na frente, entendeu? O Mobilon falou um pouco de, será que as pessoas vão usar? E eu consigo ver pessoas usando, principalmente aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com interfaces, com aplicativos. Recentemente eu fui num lançamento da Realme e eles tinham um editor de imagens no celular que funciona por comando de voz. Então você fala, eu quero que essa foto fique em tom sépia. Eu quero que essa foto fique em preto e branco. E assim, você, acho que todo mundo aqui que ouve o Tecnocast sabe entrar ali nas configurações de um editor de imagem e mudar uma foto para preto e branco. Só que tem gente que não sabe. Tem gente que tá no primeiro celular, no segundo celular, que nunca aprendeu a mexer com editor de imagem e vai querer fazer isso também. E aí pode ser um caminho para essas pessoas usar a voz, usar o texto para pedir tarefas, para realizar muita coisa. Mesmo o que a gente estava falando antes de organizar a viagem, cara, tem gente que não sabe por onde começar. Não é nem que não quer passar por um site de viagens, um site de passagens aéreas, um site de hotéis. Ela quer falar, eu quero ir para a Argentina em julho de 2027, faça tudo aí.
sabe? Esse é o sonho, né? É muito perrengue organizar essas coisas. Mas é que tá, por enquanto acho que não é viável, mas eu consigo imaginar que muita gente, assim, pra muita gente seria mais fácil só falar pro computador ou pro celular, mande uma mensagem e mandar, peça um Uber pra ir pra casa do meu sobrinho e o celular fazer isso. Então eu acho que tem, assim, tem potencial. Só que talvez o público não seja a gente, porque a gente sempre vai fazer de uma forma mais eficiente no aplicativo. Eu acho que abre uma porta para uma nova forma, mas não que a gente tenha que pensar sobre isso como um ou outro. Eu acho que muita coisa é capaz que a gente passe a fazer desse jeito. Assim como tem coisas que a gente fazia no Google até o ano passado e agora a gente faz no ChatGPT. Ah, como é que eu faço para começar um planejamento aqui de uma viagem? Beleza, você vai fazer no ChatGPT, integrando com os aplicativos e tal. Mas tudo que você for fazer, você vai fazer no ChatGPT? Tipo, abre aí, sei lá, o aplicativo tal, né? Não, vou tocar aqui. É tipo casa conectada que você pisou aqui, né? Precisa ficar falando para acender a luz? Não é mais fácil apertar o botão da luz para ela acender, né? Então, tem coisas que vão fazer sentido, que vão ajudar. Tem coisas que não também. E pegando um pouco o gancho de uma coisa que o Mobilon comentou, né? De não ser eficiente você fazer a inteligência artificial ler uma interface para realizar uma tarefa, né? Mais fácil você conectar com uma API ou com SDK, enfim, ter uma comunicação ali de código e não visual. Nesses últimos dias eu testei o Opera Neon, que é o navegador da Opera com agente de inteligência artificial, e ele funciona nesse esquema visual mesmo. Então você pede para ele, não sei, quero comprar um adaptador de fone de ouvido. Ele entra no Google, ele procura a caixa de busca do Google, ele digita lá, ele entra na primeira loja, ele digita na caixa de busca da loja o que ele quer, aí ele olha a tela, ele vai analisando cada coisinha, clicando em cada coisinha, clica no botão de adicionar o carrinho. Então, assim, é lento. É realmente lento. Então Enquanto isso, você não pode mexer em nada, né? Pode. O grande lance é que você pode. Acho que isso é o que mais, assim, chegou perto de me convencer. Porque você pode mandar ele fazer coisas em segundo plano enquanto você continua a sua vida. Num dos testes, eu pedi para ele, por exemplo, coloque tais e tais coisas. Era um sachê, um pacote de areia e um pacote de ração. Tipo, entre no Pet Shop, no site do Pet Shop, e coloque esses 3 itens no carrinho. Eu deixei ele fazendo porque ele demora. Esse processo dele entrar no site, achar a caixa, digitar, buscar, demora demais, assim, pode esquecer. Eu deixei ele fazendo e fui fazer outra coisa, assim. Só no fim lá que eu olhei e estavam os 3 produtos no carrinho. Economizou algum tempo? Economizou, mas, assim, se você for comparar com um humano, assim, qualquer um de nós aqui faz em, sei lá, 1/10 do tempo, porque é muito devagar. A vantagem é essa, você delegar para ele e fazer outra coisa. A graça dos agentes, acho que é permitir que você faça coisas em ambientes que não foram preparados para ter interação máquina-máquina. É utópico achar que todo mundo, tudo vai fazer essa integração com o ChatGPT, por exemplo. Então, a gente ainda se beneficia de ter um agente que faz esse trabalho emulando um humano. E a lógica também é similar ao que eu sempre falo sobre robôs humanoides versus robôs especializados, né? Você pode fazer um robô humanoide que tem a capacidade de fazer de tudo, e ele vai conseguir dirigir um carro, ele vai conseguir fazer um hambúrguer, ele vai conseguir organizar estoque, né, num estoque da Amazon. Porém, o carro se dirigir sozinho, o robô que a Amazon já tem, que anda embaixo assim, só levanta os estoques e vai levando de um lado para o outro, né? São robôs especializados, são coisas já pensadas de um formato, de um jeito que é mais eficiente, né? Então é meio que isso, é bom ter um coringa, mas quando a gente está falando de fazer um negócio para o futuro, avançado, funcionando de forma com menos erros, né? Realmente o caminho, nesse caso aqui que a gente está citando, é o SDK. A gente já falou aqui algumas vezes sobre o enshitification da internet, que é tentar ler alguma coisa, aparecem 50 mil pop-ups, é uma dificuldade absurda, assim, tá o ambiente muito difícil de se navegar. Vocês não acham que com isso começa-se a resolver pelo menos um pouco essa questão da enshitification? Porque assim, tudo bem, tá no começo, né? As demonstrações do ChatGPT, mas as interfaces, elas estão interessantes, estão bonitas, e no fim das contas me parece que o que você está tentando fazer é o que de fato na outra ponta, aquele provedor de serviço, sei lá como chama, o aplicativo, está tentando te entregar.
E aí isso eu achei muito legal, porque o próprio pessoal, aqui no caso do Google, eles, nas entrelinhas, em entrevistas recentes, têm falado isso, que o consumidor ele quer uma resposta imediata para a dúvida dele. Muitas vezes é um negócio simples que ele quer descobrir. Para que vai fazer a pesquisa, entrar lá nos variados links, aí cai num site, aí tem LGPD, tem isso, entendeu? Lógico, no começo a coisa tende a ser mais limpa, tudo mais, e depois ir piorando. Então podem até enxitificar a inteligência artificial. Mas isso me deu uma pontinha de esperança de que talvez a gente consiga ter uma internet um pouco mais limpa do que a que a gente tem visto nos últimos tempos. Você diz dentro do chat ou que a internet vai se adaptar para concorrer com isso? Dentro do chat. Porque imagina, eles querem, né, ainda mais depois de terem processado a internet inteira, eles querem substituir a internet, né? Se a OpenAI puder, faz isso. Da mesma forma que, trazendo de novo o exemplo do WhatsApp aqui no Brasil, tem coisas que é inclusive mais agradável fazer no WhatsApp do que entrar no site oficial, descobrir onde é que está a coisa, porque é muita informação, os sites são todos diferentes, ali a interface é mais ou menos a mesma sempre. Não sei, do ponto de vista de UX que a Ana estava trazendo, talvez tenha, ao menos nesse começo, esse benefício, assim, eu quero isso, e eles vão resolver isso que eu estou tentando fazer. Aí quando entrar publicidade, eu vou começar a te empurrar um monte de coisa, talvez. Mas por enquanto, eu achei bem ok. E é um benefício que também tem um lado ruim, né? Porque aí a gente perde alguma diversidade aí. Assim, pensando no mercado mesmo, enfim. A gente acaba perdendo diversidade de desenvolvedores, né? De forma de desenvolvimento, o que a gente vê nos aplicativos. A gente passa a ter uma interface padrão. E uma internet que só os players maiorizões não existe, né, gente? Nem sei que palavra é essa. Não tem problema. Os players gigantões vão aparecer, né, ali e tal. Mas cai naquilo, né, de centralizar nos grandes e a gente vai perdendo a internet que a gente conhece. E a gente já vê isso acontecendo na busca, né, com um monte de site aí perdendo sua fonte de renda, porque, enfim, só os mais estão sobrevivendo a tudo que tem acontecido. E aí o que acontece? A gente fica nessa mesma saia justa. É aquela história de novo de estar melhorando a experiência para o usuário de uma certa forma, mas ao mesmo tempo centraliza o poder na mão do agregador. A dinâmica da teoria da agregação é essa, o poder centraliza na mão do agregador. Em vez de ser o Google, é a OpenAI. O Google agrega na busca, o OpenAI vai agregar agora. A OpenAI é foda, porque assim, o ChatGPT nesse estilo, com SDK, ele é um pouco de tudo também, né? É um pouco de Windows por substituir algumas interações, substitui a interação com os aplicativos, outras substitui o Google, então tá virando um monstrinho aí. E lembrando que, né, até esse ponto que vocês citaram, a Ana citou do óculos, vocês citaram de outras coisas também de device, a OpenAI está muito ciente que ela precisa dos devices, ela precisa das empresas. Mesmo que ela desenvolva o device dela, que o Gil falou que está com o Johnny Ive lá, ela ainda precisa funcionar em todos os devices. Mesmo que o chat seja uma espécie de Windows dentro do Windows ou Mac dentro do macOS, ele precisa estar dentro dos devices, tem que gerenciar esse conflito de interesses aí. Eu só acho que, assim, enshittification não é um negócio que existiu por acaso, né? Ela existe porque tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, por mais que eu acho que a OpenAI possa estar limpando um pouco nesse primeiro momento, acho que nada garante que ela não vá enshittificar de novo daqui a 5 anos, 10 anos para ganhar dinheiro em cima. A partir do momento que ela tem os usuários de um lado e os serviços do outro, cara, ela tem tudo na mão para ir piorando a experiência para um e para outro até ganhar mais dinheiro. Então, eu não tenho muitas esperanças a longo prazo. Assim, a curto prazo pode até ser, mas a longo prazo, não boto a mão nesse fogo. Quer comprar passagens mais baratas? Você vai ter que ser assinante do plano Premium Plus aqui do ChatGPT, né? Você quer ter cupons de desconto melhores no iFood? Você também precisa estar no plano Premium Plus. Você quer fazer, sei lá, interfaces mais bonitas no Canva? Só é desbloqueado para quem tem o plano Premium Plus. Isso é bem possível que aconteça. Talvez não dessa forma de subir o plano, mas de ter créditos extras para você comprar. É bem possível que surja algo desse sentido, assim. Ou publicidade, ou talvez o serviço recomendado, né, o aplicativo recomendado só seja aquele que pagou mais para o OpenAI para estar melhor posicionado. Então, assim, o céu é o limite e, infelizmente, só é o limite também para as coisas
ruins e para as formas de ganhar dinheiro em cima de consumidores e fornecedores, né? Agora, a OpenAI precisa ficar ligada, porque da mesma forma que ela roubou a audiência do Google no intervalo muito curto, me parece que os consumidores estão menos fiéis a plataformas do que no passado. Então, se ela fizer muita cagada, né, na gestão do ChatGPT, a ponto de surgir alguma coisa mais legal, mais funcional, que te dê mais vantagens, eu não vejo impedimento nenhum hoje para a galera correr de novo. Da mesma forma que subiram de 0 para 700 milhões em 3 anos, você consegue começar a derrubar a sua base também. Não imagino isso acontecendo. Eles estão tendo uma gestão, a forma de colocar as coisas, né, muito pé no chão. Mas, assim, aquilo de você ficar preso a plataformas, como acontecia no passado, não tenho visto acontecer recentemente. E o que a Ana falou dos grandõezões, os gigantões, a prova de fogo sobre essa IA vai ser no momento em que o consumidor puder colocar lá, pega o aplicativo da Latam, o aplicativo da Azul, o aplicativo da Gol, eu quero a passagem tal, compare entre elas e que elas briguem, e qual vai ser o menor preço, e qual vai ser a melhor vantagem para mim, porque hoje está muito ruim de fazer esse tipo de pesquisa, e já que as coisas vão estar integradas, as bases de dados vão estar integradas, por que não possibilitar isso? Eu, se fosse dono de empresa, ia chegar para o Sam Altman e falar, olha, isso não é legal, né, cara? Se tem alguém interagindo com o meu aplicativo, você não deixa comparar o meu aplicativo com o de outra pessoa, né, com o de outra empresa. Mas para o consumidor seria fantástico. Mas não é o que a gente já faz com o Google Flights? Faz, mas não é a mesma coisa. Às vezes eu já tentei usar o Gemini para pesquisar passagem e aí eu peço para fazer algumas coisas específicas, como, por exemplo, o seu próprio status nas companhias aéreas. Já que você vai conseguir estar logado, essa informação vai estar na base deles, né? Na base do ChatGPT. Então, ele vai conseguir ver as pontos tarifas que são você melhores. tem. Outra coisa que eu tento fazer com o Gemini e não deu certo até agora, tentei fazer com o Opera Neon e não deu certo também, dar uma data e pedir para checar preços em 2 dias antes e 2 dias depois. Trava nisso. E, em tese, é algo que com essas integrações consiga puxar muito fácil. Então vamos e principalmente fazer um leilão, né? Então assim, se tem lá vários fornecedores, o ChatGPT já até negocia, robô negociando com robô, já pensou? Quando eu pergunto se não é o que a gente já faz com o Google Flights, não é nem no sentido de, mas já existe. É no sentido de, não acho que tem nenhum entrave. Eu não acho que as empresas vão se opor, que vai ter briga do tipo, não pode comparar, porque comparar já se compara, né? Eu acho que vai acontecer. Só é um nível de dado muito mais granular do que se tem hoje, entende? Depende da empresa estar disposta a, de novo, fazer o aplicativo e pôr no SDK. E aí que vem o poder do agregador. Esse é o ponto principal, de novo. A empresa é do interesse da empresa fazer, porque isso vai gerar vendas. Quantas pessoas estarão usando os agentes, os assistentes, né, para comprar passagem, para planejar viagem? E aí você fala assim, eu não vou pôr meus dados lá. Mas aí qual o custo que você está de oportunidade ali, né? O quanto que você está deixando de vender por não querer que seus dados sejam comparados, por não querer que os dados estejam ali abertos. E no final é meio que a dinâmica que a gente tem com o Google também. É o agregador, entendeu? Tipo assim, a gente vai colocar as matérias e deixar que o Google indexe no TB? Vamos, porque isso gera tráfego e dá dinheiro pra gente. Mas aí o Google vai pegar nossa matéria e vai treinar IA. O que eu vejo de diferença é que uma coisa é você acionar cada aplicativo individualmente e você manualmente comparar. E outra coisa é deixar a máquina fazer isso todas as vezes. E assim, a gente não sabe se isso tá previsto ou não, entende? Colocando no SDK, o chat vai fazer o que ele quiser. Mas vai mesmo? Vai poder fazer isso especificamente? Quem decide o que você vai pôr no SDK é a empresa. Está aberto lá a API. Quem decide o que vai liberar de contexto é a empresa. Então, o chat vai trabalhar com as informações que ele recebe. E é isso. Eu acho que elas vão colocar. E aí é o que eu estou falando. O ponto é a teoria da agregação. É o custo de oportunidade. Eu não quero estar lá porque vão comparar eu com outros. Mas, se eu não estiver lá, quantas vendas eu estou perdendo também? Você vai acabar cedendo e entrando. E a mesma coisa para o usuário. Qual o IA que eu vou usar? Essa daqui permite eu fazer várias coisas que o Cloud é muito mais inteligente. Mas eu não consigo fazer essas coisas no Cloud. Vamos supor que seja mais inteligente, entende? E aí você vai para o OpenAI também. É isso. Esse é o Windows das IAs. Essa é a dinâmica das App Stores.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente o que você achou dessa novidade do ChatGPT. Será que é algo grandioso? Será que vai dar em alguma coisa mesmo? As pessoas vão se adaptar a essa ideia de interagir com as coisas usando a linguagem natural ali, né? Deixando de abrir o aplicativo pra apertar em botões e simplesmente conversando com o chat? Ou vocês acham que não? São só algumas coisas muito específicas? É mais uma vez o Vale do Silício tentando arrumar motivos pra você entrar no hype da IA? Conta lá pra gente no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. Eu sou @Ana Marques Comunica. E você me encontra como Giovanni, com 2 N's, no Blue Sky. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá! Tchau! Tchau, tchau. Tchau.